Que jogador que está chegando para o seu time. Vamos chamar o Pedro Neville para participar com a gente. Ele chega com a Central do Mercado, com as informações novas aí, quentinhas. E olha, Eric Pulga finalmente assinou o contrato. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Agora sim, tudo bem? Como é que você está, Jéssica, Gonza, meus amigos? Vou tirar o retorno um pouquinho aqui, porque quando a gente se escuta, é melhor ficar sem. Então vamos falar sobre Eric Pulga, notícia de agora, durante o jogo do Ceará, essa notícia aconteceu e a gente vai exibir aí na tela informações sobre Eric Pulga. Ele que jogou no Ceará nessa temporada de 2024, foi muito bem, a gente está vendo aí alguns gols do artilheiro da temporada, com 13 gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, e agora está a caminho do Bahia. Essa informação é de agora há pouco, assinada pela Gabriele Gomes e Thiago Lemos, lá no site do GE. Globo. Ele assinou um contrato por 5 temporadas. O Bahia investiu 3 milhões de dólares para tirá-lo do Ceará, o equivalente a 18,8 milhões de reais. Deve se apresentar junto com o grupo já nesta terça-feira agora para seguir para pré-temporada que vai ser em Girona, na Espanha. Ele tem 24 anos, fez 22 gols na temporada. E para a gente ter uma noção sobre a importância dele, além de ser o artilheiro do time e o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, ele fez 35 jogos na Série B, todos como titular, nessa campanha que terminou de maneira sofrida, mas de maneira muito boa para o torcedor do Ceará, com a ascensão para a Série A. E agora, Eric Pulga é do Bahia. Bom reforço, Gonza. Ótimo reforço, né? É lógico que é um jogador muito jovem, é um jogador que teve todo o seu destaque, né? Seu processo de amadurecimento dentro da Série B, nessa campanha espetacular que fez o Ceará, principalmente a partir da chegada do técnico Léo Condé. Então, obviamente que o Eric Pulga, ele precisa ainda se comprovar numa Série A, num time de mais peso, né, de mais investimento, como é o Bahia. O Ceará subiu, né, então se ele continuasse, ele teria essa chance também de disputar a Série A, mas eu acho que é uma aposta muito boa. O Bahia sofreu na temporada passada porque, a meu ver, montou um excelente time, né? O meio-campo do Bahia, tinha Everton Ribeiro, o Jean, o Cauli, poucos times tinham tanta qualidade, mas faltou ao Bahia, a meu ver, peça de reposição. Então, sempre que o Bahia jogava desfalcado, tinha jogador lesionado ou suspenso, o time acabava tendo problemas. Então, acho que a chegada do Eric, ele dá uma consistência maior no ataque. Ele é um jogador que pode jogar tanto pelo lado como referência, embora eu acho ele tenha brilhado mais jogando pelo lado e sendo acionado, atacando o espaço. Ele é um jogador que sabe concluir. Sim, acho que é uma aposta muito boa e acho que o Bahia precisa realmente se reforçar para dar ao Ceni opções, para não ficar ele ali preso naquele time titular que é muito bom, mas que sofreu com reservas não tão à altura. Pois é, eu acho que o Eric vem para suprir uma carência do Bahia, Gonza, justamente dar alguma versatilidade pro Ceni, né? Porque era um time que, em alguns jogos, aquele domínio todo do meio campo não se transformava em nada. E às vezes faltava alguém fazer algo diferente, ter alguém atacando espaço, como é uma característica do Eric. Eu acho que ele vai somar bem a esse time do Bahia. Me parece muito que o Bahia, nessa janela, está tentando suprir exatamente essas carências. O que sentiu falta, como um camisa 5, por exemplo, como, sabe, esse jogador que ataca mais o espaço, um meio atacante. E o Eric Pulga parece como um nome interessante mesmo por aí. O Pedro, deixa eu te perguntar, informações aí sobre o novo treinador do Botafogo? A torcida do Botafogo está ligada na gente aqui, querendo saber se a Central do Mercado traz informações sobre um novo treinador, já que Arthur Jorge não está mais no clube, já está lá no Al Rayyan do Catar. E André Jardim era o alvo principal do John Textor. Só que na chegada dele hoje à Cidade do México para se apresentar, para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido no América do México, agora para 2025, ele foi abordado pela imprensa local que perguntou: e aí,
Vai ou fica? Vai para o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, com poderio financeiro, ou fica no América do México? E ele acenou que fica. Portanto, decisão tomada, disse que vai dar mais declarações, mais explicações numa entrevista coletiva em breve durante essa semana. Mas o André Jardine, que está bem ali no perfil que o John Textor, dono da SAF do Botafogo, procura. Um treinador jovem, com um perfil ofensivo, ele tem 45 anos, foi campeão olímpico com a seleção brasileira e agora ganhou 3 títulos nacionais consecutivos com a América do México, ou seja, era um nome muito bem avaliado pela diretoria do Botafogo, pelo John Textor, mas já decidiu não vem para o Botafogo e agora segue a busca por um novo treinador. Olha, e essa fala que o Pedro contou para vocês, a gente tem para mostrar. Vamos ouvir o André Jardine na chegada à cidade do México. Saber cómo estás, cómo te sientes. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las vacaciones? Todo cierto, regresando ya al trabajo y muy motivado. André, también ayúdanos para no especular. ¿Qué sucedió con el tema Botafogo? Creo que esta semana aclaramos todo lá con América y hacemos una colectiva más ordenada ahí para no ser tan rápido aquí. La última nada más. ¿Se queda André Jardine o no se queda? Sí, ya estamos ahí, ya estamos. El tetracampeonato es el objetivo tuyo, me imagino. Vamos con todo, vamos con todo. ¿Hay más André Jardine para el América? ¿Cuánto Claro tiempo? que sí, claro que sí. Hay mucho más. Gracias. Gracias, André. O André Jardine escolheu ficar por lá para buscar o Tetra. E o Botafogo volta a vasculhar o mercado em busca de um treinador. Não está fácil, né, Gonza? Não é fácil substituir o Arthur Jorge, né? Nessa radiografia, né, perfeita, como sempre que o Pedro fez sobre o momento, né, do Jardine. É preciso levar em consideração que por mais que o Jardine não tenha construído muito a carreira consolidada no Brasil, mas no México ele é muito respeitado e ele fez um trabalho na seleção olímpica, que não é para qualquer um. Ele conquistou a primeira medalha de ouro fora do Brasil. No Brasil já tinha, né, conquistado em 2016. Depois, na Olimpíada do Japão, ele consegue o bicampeonato, vencendo a Espanha do Luiz de la Fuente. Né? Então, é um título, né, respeitável. A experiência que ele teve no São Paulo, no time profissional, não foi boa, mas isso acontece. Muitas vezes o treinador acaba, às vezes, assumindo um cargo para o qual ele ainda não está preparado. Eu tenho certeza que se o Jardine aceitasse a proposta do Botafogo, ele teria condições de fazer um bom trabalho, porque é competente. O Botafogo tem uma grande estrutura hoje. E embora o elenco esteja aí desfalcado, a gente só ouve falar de jogadores saindo do Botafogo, mas é evidente que o John Textor, né, a SAF do Botafogo, sabe qual é o momento do time, sabe qual é o patamar que o time chegou e vai contratar. Mas eu não condeno o Jardine por se manter num clube em que ele está muito bem. E a gente tem sempre que levar em consideração o seguinte: você substituir determinados treinadores não é fácil. Eu fico pensando, por exemplo, só para dar um exemplo do qual é o meu ponto, fico pensando no coitado que substituiu o Abel Ferreira no Palmeiras, quando o Abel resolver sair. Ele vai ser um peso absurdo, ele vai ter que ganhar até para o ímpar no jogo, porque senão a torcida vai sentir falta, como aconteceu no Flamengo com a saída do Jorge Jesus. Hoje ninguém consegue substituir Jorge Jesus, né? Talvez Felipe Luiz consiga acalmar um pouquinho os ânimos. Porque é um jogador que teve muito identificado, é um jogador que conhece muito bem o clube, o vestiário e trabalhou com o Jorge Jesus. Mas não é fácil. Então, acho que o Jardine não dá para condenar. Ele é jovem, ele tem tempo de evoluir na carreira, tem tempo de voltar ao Brasil. E agora o Botafogo precisa correr um pouco, porque a temporada está em cima. É óbvio que a primeira fase com o Campeonato Carioca, você tem ali um tempo para montagem de equipe, mas não é nada interessante você ver praticamente todos os times já com seus treinadores, seus elencos definidos, e o Botafogo, que foi o grande vitorioso no ano passado, ainda com tantas pendências. O mundo ideal é que os times não precisassem correr contra o tempo nesse momento e pudessem fazer uma avaliação com calma e criteriosa do mercado, até para a contratação de jogadores como para a contratação de treinadores. Alguns clubes contratam no desespero porque precisa ter um comandante, porque precisa começar o desenho do time, né? O Botafogo não segue muito essa regra. O Botafogo é uma equipe, pelo menos ao meu ver, né, Gonza,
que já tem definido a sua forma de jogar, já sabe que perfil de jogadores quer encontrar no mercado, já sabe que futebol vai exercer em campo. E aí já tem condições de ir para o mercado e contratar esses jogadores mesmo sem ter o treinador. Porque não depende do treinador para definir qual vai ser a forma de jogar. O Botafogo já sabe. Aliás, eu acho que essa é a ordem certa dos fatores, que quase nenhum clube segue no país. Isso pode dar um pouco mais de tranquilidade para o torcedor. Calma, o Botafogo fez isso ano passado, precisou reformular um time inteiro praticamente, foi no mercado, reformulou. Ao longo do ano, essas peças foram chegando, demorou para acertar o seu treinador, na medida que o treinador chega com uma forma de jogar que tem a ver com as peças, tudo se encaixa e as coisas dão muito certo. Não que vai seguir a regra todo ano, porque o futebol depende de diversos fatores que fogem, inclusive, do controle dos clubes. Mas isso deixa o torcedor, acho que um pouco afoito, né, aflito, né, de não ter conseguido definir ainda qual é esse treinador. É um Botafogo que perdeu o Thiago Almada e o Luiz Henrique. Tudo bem que John Textor prometeu que vai ter as contratações, que vai ter investimento igual, que vai buscar esses jogadores no mercado. O Botafogo já mostrou sua competência para encontrar bons nomes no mercado. Mas assim, parece que está tudo ainda, a gente não consegue enxergar esse Botafogo de 2025. E querendo ou não, tem um campeonato estadual que vai começar ali na frente e logo na sequência tem a Supercopa do Brasil para jogar, dia 2 de fevereiro. Ou seja, a pressão, na medida que o Botafogo, no momento em que o Botafogo entrar em campo, a gente sabe que a cobrança vai existir. O Botafogo subiu muito o próprio sarrafo, né? Isso, se traz esse tipo de cobrança, também traz tudo isso que você falou, Jéssica, uma certa tranquilidade. O torcedor do Botafogo ainda está saboreando as conquistas, né? Porque foram conquistas dificílimas, foram conquistas com muita qualidade e foram conquistas que vieram depois de algum tempo sem títulos relevantes e depois de uma temporada traumática como foi 2023. Então, se o Botafogo mantiver essa sua proposta de jogo, né, o grande problema é achar o comandante, porque realmente, de fato, jogadores você consegue achar com essas características. É mais fácil achar os jogadores para substituir Luiz Henrique e Thiago Almada ou o treinador? Não que seja fácil substituir Luiz Henrique. Eu acho que hoje ele é um jogador aí... O menos complicado. Talvez seja o mais... o que vai fazer mais falta, Luiz Henrique, mais Almada também, mas com relação ao treinador... Não é toda hora, não está aí no mercado com tanta facilidade. Treinadores que pratiquem esse tipo de jogo que o Botafogo desenha desde o Luiz Castro, que foi mantido pelo Arthur Jorge, times proposta de jogo vertical, com intensidade de marcação. Talvez aí tenha que se inverter um pouco a lógica. Normalmente a gente fala que é preciso trazer um treinador para aí, então, esse treinador montar o seu elenco. Dessa vez, me parece que vai acontecer um movimento inverso. O Botafogo já tem um projeto, já tem um perfil de elenco e vai ter que encontrar um treinador que se ajuste a isso. Não é algo simples de fazer, porque tudo bem que o Arthur Jorge, quando ele chega, também não era um treinador provável, né? A gente começou a conhecer o Arthur Jorge Sim. A partir do momento que ele passou a ser, que o nome dele passou a ser ventilado no mercado. Me parece muito que saiu da cabeça do John Textor mesmo, né? Encontrar esse treinador num perfil que ele entendia que era ideal para o Botafogo e deu tudo certo. Mas eu não vejo esse mercado oferecer tantos treinadores assim. Vai ter que garimpar. Né? Acho que André Jardine era uma opção interessante, porque já é vencedor, porque já traz uma ideia de jogo que se assemelha ao Botafogo, mas eu vejo com bastante complicação. No mercado sul-americano, então, tudo bem, o Botafogo expande seu olhar e não olha só para o mercado sul-americano. Mas se ficar só aqui, como está difícil encontrar treinadores com esse perfil mais jovem, né? Com um futebol já consolidado, uma forma de jogar consolidada, que a gente vê disponível no mercado hoje, são treinadores mais experientes. Pois é, a questão é esse ponto, é estar disponível no mercado, porque treinadores, você pega, por exemplo, o Zubeldia, que está no São Paulo, é um treinador que poderia se encaixar, mas ele está empregado, está no São Paulo, está falando aí, inclusive, em títulos de Libertadores, falou que esse ano o São Paulo 2025, o São Paulo vai chegar bem na Libertadores, então o departamento ali de scout do Botafogo vai ter que, de fato, trabalhar bem, garimpar, porque não adianta nada você ter um elenco montado em cima de uma ideia de jogo, né, uma ideia ofensiva, uma ideia de mais toques rápidos e profundidade, e você trazer um treinador que não joga dessa maneira. Então, acho que no mercado brasileiro não é fácil, porque os treinadores com esse perfil, em geral, são mais jovens, e aí vira uma aposta, e aí você já coloca um treinador com menos experiência, embora mais adaptado a esse estilo. Mas aí
2, 3 derrotas já começa a pressão e aí, enfim, é melhor você, às vezes, até perder 1 ou 2 semanas a mais buscando, mas trazer um treinador de fora que tenha menos compromisso, que seja menos suscetível a pressões, mas que você mantenha o Botafogo nesse prumo. A última do Botafogo, será que esse ano a pressão vai ser maior em cima do Botafogo? Lembrando que ano passado a pressão já era gigante pela maneira que acabou 23. Então tinha uma cobrança enorme de um Botafogo que desse um resultado positivo, né? Uma resposta. Você acha que esse ano vai ter tanta cobrança desde o início do ano por ser um atual campeão da Libertadores, atual campeão do Brasileirão? Eu acho, Jéssica, que pressão por um jogo de qualidade, né? Sim, sim. Eu acho que vai ser uma pressão de outra natureza, é um outro tipo de pressão. Não é o Botafogo de 23 para 24, ele precisava dar uma resposta, porque aquela perda do Campeonato Brasileiro nas circunstâncias em que ela aconteceu foi muito traumática. Foi talvez tão traumática quanto o tempo que o Botafogo ficou sem conquistar. E o Botafogo respondeu. Então, acho que agora o torcedor botafoguense, ele está, de uma certa maneira, saciado de títulos. Então, só que o que aconteceu? O sarrafo subiu. Então, a expectativa desse torcedor é que as coisas se mantenham, não só pelo que o ano passado já mostrou que o Botafogo é capaz, mas pelo fato de ter um John Textor, de ter uma SAF que claramente tem poderio financeiro e costuma ser usada no mercado. Então a gente precisa saber qual vai ser esse Botafogo, né? Quais são os jogadores que vão substituir os que saíram, quem vai ser o treinador. E eu acho que a partir daí é mais fácil, o Botafogo parte, né, de um ponto muito melhor do que partiu em 2024. Sem dúvida, estou contigo nessa, Gonzá. O Pedro, deixa eu te perguntar agora, falando sobre o São Paulo, Galopo está de saída do tricolor. Pois é, um empréstimo para o River Plate, muito bem encaminhado, faltam detalhes burocráticos apenas. Vai assinar já. Ele, inclusive, já está circulando lá na Argentina com a camisa do River Plate. Um jogador que custou ao São Paulo, lá em 2022, 32 milhões de reais. Ele teve alguns momentos de protagonismo, não muitos. Perdeu espaço com o Zubeldia na última temporada, terminou também a temporada machucado. Então, esse empréstimo vai ter uma cláusula de compra obrigatória caso o Galopo atinja um número de partidas mínimas lá em Buenos Aires, jogando com a camisa do River Plate. Essa negociação não tem nada a ver com a tentativa de empréstimo do São Paulo do Enzo Dias, lateral esquerdo. O São Paulo está tentando se reforçar, principalmente nessa posição, lateral esquerda. Mas essas são negociações independentes, portanto, Galopo, a qualquer momento, vai ser oficialmente anunciado como jogador do River Plate por empréstimo do São Paulo. Não conseguiu ajudar muito o Galopo, né? Eu tinha uma expectativa maior. Achava que quando ele entrava em campo mostrava qualidade técnica, mas no coletivo não encaixou muito bem. Eu acho que essa tua análise é perfeita, Jéssica. Ele quando jogou bem, mas jogou pouco. Eu acho que ele teve ali um período um pouco melhor ainda com o Rogério Ceni. Ele começa 2023 num momento ali muito promissor, mas aí também tem a questão das lesões, da perda de ritmo, da perda de sequência, e o São Paulo foi se ajeitando, foi montando e trazendo jogadores que acabaram fechando algumas portas para o Galopo ter oportunidade. E aí é aquela história do copo meio cheio, meio vazio. O copo meio vazio é que, se você tem um treinador argentino, né, como Zubeldia, ele poderia até ter um olhar diferente, um olhar um pouco mais positivo para a performance do Galopo, e foi exatamente com o Zubeldia que ele mais perdeu espaço. O copo meio cheio é que ele desperta o interesse do River. E o River é um gigante do futebol sul-americano, não se interessaria por um jogador que ele não saiba que o staff do clube, com o Galhardo, que não saiba que pode render. Então, acho que, enfim, o melhor caminho é esse, o Galopo não seguir no São Paulo e ir para um clube, né, no país dele, onde ele vai encontrar um ambiente certamente favorável e aí sim tentar desenvolver o seu jogo. Já no Santos, Pedro, tem zagueiro chegando. Pois é, o Zé Ivaldo, que está de saída do Cruzeiro, é a novidade de hoje, portanto, no Santos. O Santos que está investindo nesse primeiro momento na zaga. Já trouxe o Luizão do Novo Horizontino e a gente está vendo imagens aí do Zé Ivaldo em 2022, vestindo a camisa do Cruzeiro na última temporada
esteve jogando fora, e o empréstimo por uma temporada. Também, da mesma maneira que a gente falou agora sobre o River Plate, com cláusula de compra obrigatória por parte do Santos, caso ele atinja partidas mínimas disputadas nessa temporada. O Zé Ivaldo, nessa última temporada, perdeu espaço no Cruzeiro, ele foi para o banco de reservas agora no fim da temporada, depois que Fernando Diniz assumiu o cargo de técnico. Ele fez 50 jogos na temporada, fez 4 gols. Até troquei as bolas aqui falando que ele jogou fora, não. São muitas informações nesse meu papelzinho que eu prefiro anotar, sabe? Jéssica e Gonza, a moda antiga. Sabe? Entre um papel e outro aqui, a gente acabou misturando as bolas, mas não, ele jogou, claro, nessa temporada pelo Cruzeiro. E o Santos, então, traz Zé Ivaldo e está de olho num outro jogador. É um jogador, e a gente já passa a mostrar imagens também, de um jogador que vem do futebol inglês, da 2ª divisão do futebol inglês. O nome dele é John Windass. Ele vem do Sheffield Wednesday. Está aí a foto do jogador. Ele é um atleta de 30 anos, joga como meio-campista mais avançado, também como atacante. É uma indicação do Pedro Caixinha, novo treinador do Santos. Trabalhou com ele no Rangers da Escócia em 2017. Já existe um acerto financeiro com esse atleta. Falta o Santos conseguir a liberação junto ao clube inglês, viu, Jéssica e Gonza? Essa contratação é bastante improvável, né? Josh Windass. É assim que fala? É isso, Josh Windass. Um meia de 30 anos e versátil, né? Pode jogar no ataque, pode jogar como meia. Uma boa sacada aí do Caixinha, será? Ele trabalhou com ele no tem muito tempo que eu não vejo ele atuar, porque ele estava na 2ª divisão inglesa. Eu me lembro que quando o Caixinha veio para o Bragantino, eu fui pesquisar algumas coisas, alguns trabalhos dele e consegui achar aí em redes sociais alguns arquivos de jogos dele do Rangers. E o Windass jogava, né? E o que eu me lembro daquele estudo que eu fiz, ele era um jogador que jogava, ele atua do meio para frente, não é um jogador que, pelo menos no que eu vi, que volte muito para marcar, mas exatamente do meio para frente ele pode jogar ali. Eu vi atuando por dentro, vi atuando na área para concluir, pelos lados. Enfim, é uma aposta, não é um jogador que provavelmente está dentro do orçamento do Santos, que não é ainda suficiente para o torcedor santista fazer alguma projeção aí maior de título brasileiro. O Santos precisa se recolocar na elite, né, ajustar ali a sua vida financeira para poder não correr mais riscos, né? E acho que o Caixinha também começa a montar o seu time ali de trás para frente, está reforçando a defesa. Acho o Zé Ivaldo uma boa contratação, não é nenhum zagueiro espetacular, mas foi muito importante no período em que o Cruzeiro estava na Série B, né, principalmente na campanha do acesso, né, com atuações seguras, é uma liderança, mas acho que com a chegada do Diniz, o Diniz tem um outro perfil de jogadores, principalmente para o sistema defensivo, jogadores que saibam sair jogando, aquela famosa saída de bola que o Diniz utiliza, exige que os jogadores tenham um pouco mais de refino técnico. O Zé Ivaldo é um jogador mais de força, mais de raça, mas acho que no Santos ele pode funcionar bem. Pode ajudar, né? Pedro, vamos falando do Vasco agora, que está chegando ao 4º reforço aí nessa janela de transferências. Isso, é o Lucas Oliveira, outro zagueiro que está saindo do Cruzeiro. E o Vasco está muito perto de acertar essa contratação, que seria a 4ª na temporada. A gente está vendo imagens aí então do zagueiro Lucas Oliveira. Os dois clubes já trocaram documentações. O Cruzeiro vai manter um percentual, 30% dos direitos econômicos, e o Vasco adquire esse jogador sem custos. Ele tem 28 anos, já aceitou a proposta financeira do Vasco, vai assinar até dezembro de 2026. Agora sim, esse jogador em 2024 jogou fora, pertence ao Cruzeiro, mas jogou no Valladolid da Espanha, jogou no Kyoto Sanga do Japão. Antes dele, o Vasco já tinha acertado com Lucas Freitas, zagueiro, o Tietê, joga de volante, e o Daniel Fusato. Daniel Fusato é um goleiro e a gente tem imagens para mostrar também dele que chegou hoje aqui ao Rio de Janeiro para fazer exames físicos e acertar
contrato. Ele tem 27 anos, revelado pelo Palmeiras. A gente está vendo imagens dele aí bem novinho, jogando pelo Palmeiras. Depois fez seis temporadas na Europa. Jogou na Roma, da Itália, Gil Vicente, de Portugal, Ibiza, Getafe e Eibar, da Espanha. Na última temporada esteve no Eibar. E, portanto, é o novo goleiro do Vasco. Agora, vai ter uma tarefa dura se quiser desbancar o Léo Jardim, que está muito bem estabelecido. Inclusive, na chegada, o novo reforço falou que é um fã e acompanha o trabalho do Léo Jardim. Pois é, o Vasco, acho que a gente começa a ver, são 4 negociações, contratações que o Vasco encaminha já nesse início de janeiro. E dá para a gente começar já a fazer uma leitura desse perfil das contratações do Vasco, né? Me parece muito que é um Vasco garimpando o mercado, para tentar achar jogadores emergentes, né? Com exceção do Tietê, que era uma oportunidade que o mercado estava oferecendo, porque é um volante aí de muita capacidade, ao meu ver, e que estava solto no mercado, né? Digamos assim. E o Vasco está aproveitando, né? Ou o que o mercado tem oferecido, ou garimpando esses nomes que possam ajudar. Eu acho que na atual conjuntura do Vasco, é o que o Vasco pode fazer para se reforçar. É o que o Vasco pode fazer. Essa definição é perfeita, porque o Vasco não tem ainda, ou não tem mais, o Pedrinho, o presidente, está buscando, mas não tem mais o auxílio da SAF. Então, para o Vasco caminhar no mercado com as próprias pernas, ele tem que ser muito cauteloso, tem que ser pontual, e acho que é isso que está fazendo. Não são jogadores caros, mas são jogadores que muito provavelmente tanto o Pedrinho quanto a comissão técnica conhecem e aprovaram. O Lucas Oliveira, inclusive, ele antes quando ele se forma, né, antes dele ir jogar na Espanha, ele surge, né, quando o Pedrinho e o Felipe estavam no Tigres do Brasil. Então eles conhecem esse jogador, né, ajudaram a formá-lo. E o Daniel Fusato é uma aposta, porque nessa trajetória europeia dele, ele jogou muito pouco. Ele era sempre reserva. E o clube onde ele jogou mais, com mais de 30 partidas, foi no Ibiza, que é um time de divisão inferior, não é da primeira divisão, não é da La Liga. Então é uma aposta. E conforme comentou o Neville, se ele barrar o Léo Jardim, então ele é candidato à seleção brasileira, porque realmente o Léo Jardim fez uma temporada, para mim, se não o melhor, mas entre os 3 melhores goleiros da Série A no ano passado, e acho que o Daniel Fusato ele vem para compor elenco. Enfim, evidentemente a gente não sabe do futuro, ele está aí para brigar por posição, mas é muito difícil barrar o Léo Jardim. Mas é importante ter um goleiro bom na reserva. Sim. Também, né? Agora, das 4 contratações que o Vasco encaminha, 4 pensando na defesa. Precisava mesmo reforçar esse setor, Gonza? Precisava. O Vasco teve assim, muitos problemas. Quando ele jogou no ano passado, fora de São Januário, ele teve problemas porque ele precisava defender e às vezes não tinha essa capacidade. O que levou o Vasco, talvez com o Rafael Paiva, a seus melhores momentos foi quando ele joga em casa e consegue atacar o adversário. E aí, com alternativas como o Piton, o Verratti, né, que se consolidou aí como um grande artilheiro, até como um ídolo da torcida. Mas o Vasco sempre teve problemas no sistema defensivo, né? Quando o Hugo Moura ele entra, ele consegue resolver ali algumas coisas, mas ele jogava praticamente sozinho. O Sforza foi um jogador que, em termos de marcação, não funcionou. O Vasco teve problemas com o Léo, né? Tanto é que a torcida pegava muito no pé dele. E as coisas só não foram piores exatamente por causa do Léo Jardim, que em várias partidas saiu de campo como o grande nome do Vasco. Parece muito que o Vasco é consciente em relação a essas suas limitações, entende que 2025 vai ser um ano de resiliência mais uma vez e que essa força defensiva é importante. Acho que faltou isso no passado, até para sustentar um Payet, um Coutinho, um Verratti, um Piton que se expõe, tem que ter um setor defensivo capacitado. Acho que é isso que busca. E só para complementar bem rapidamente, Jéssica, acho que a presença do Fábio Carille ajuda muito isso. É verdade. Porque ele é um grande arrumador de defesas. Eu sempre lembro que quando ele foi auxiliar do Tite, quando o Tite fez grandes campanhas no Corinthians, e o Carille era o responsável por treinar a defesa.
Então, essa é a especialidade dele. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, não é só isso que ele sabe fazer. Mas se tem algo que ele faz bem, é montar sistemas defensivos. Acho que podemos esperar um Vasco mais seguro defensivamente esse ano. Pedro, para a gente fechar, o Fluminense parece que definiu o seu lateral esquerdo. René que está de saída, já saiu do Internacional, decidiu não renovar contrato, livre no mercado, facilitou então o Fluminense. Está muito perto de acertar com esse jogador de 32 anos. Vai assinar por 2 temporadas, substitui Diogo Barbosa, que foi para o Fortaleza. Tinha outras propostas na mão do René, mas ele preferiu ficar com o Fluminense, tanto pela vantagem técnica que ele viu de jogar pelo Fluminense, e essas propostas também eram da Série A, viu? E ele também está de olho ali no Super Mundial que o Fluminense vai disputar, e agora são 2 opções ali para a lateral esquerda. Gabriel Fuentes, que tem 27 anos, e o René, que tem 32. Lembrando que lá em 2018, o René já foi escolhido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Na época, ele jogava pelo Flamengo e agora, nas últimas 2 temporadas, ele foi titular. Aí a gente está vendo imagens dele com a camisa do Internacional, amigos. Boa contratação aí do Flu, se realmente assinar. Acho que é uma boa contratação, principalmente se a gente ponderar a questão financeira, a capacidade financeira do Fluminense. A gente vem falando ali do Santos, a gente vem falando do Vasco sem a SAF, e o Fluminense é uma equipe que também não está, como se diz no popular, não está nadando em dinheiro. Então, o René é um jogador que está dentro daquele perfil que o Mano Menezes gosta, um lateral marcador. Talvez não tenha tanta eficiência ofensiva assim, mas é um jogador que sabe marcar, um jogador que se destaca no futebol brasileiro desde quando atuava no Sport Recife, que levou o Flamengo, do Jorge Jesus, a contratá-lo. Ele era reserva do Felipe Luiz, mas, enfim, sempre que entrava, dava conta do recado. É aquela história, você não, em momento nenhum você ouviu alguém cogitar o René para a seleção brasileira, mas você também não ouviu, não consegue dizer alguém que diga assim, o René é ruim, ou o René não é eficiente. Não, ele é um jogador que dentro do grupo e dentro da proposta que o Mano Menezes tem, ele pode ser muito útil.